E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês, a continuação da parte 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Além disso, no final do vídeo terá um aviso. Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Neia recebe os itens de Ainz. Ela pensava em como a nação de Ainz era abençoada, por ter um soberano tão misericordioso. Ela abaixou a cabeça, e o agradeceu, dizendo jurar que devolverá os itens. Ela então levantou a cabeça, e afastou as lágrimas. Mesmo não podendo vestir a armadura ali, colocar as manoplas, colar e coroa não deveria ser um problema. Ela começou fixando o colar em volta de seu pescoço, e nisso, imediatamente entendeu suas habilidades e como usá-las. Era como se o item fizesse parte dela, e fazer uso dele era natural, e sem qualquer esforço, da mesma forma que ela usaria seus braços ou pernas. Em seguida foi a coroa, porém, ela não sentiu nada de especial quando a colocou. Ainda assim, de acordo com a explicação de Sua Majestade, ela provavelmente iria entender quando chegasse a hora. O último item era as manoplas, mas elas eram um assunto diferente. Neia podia clara e vividamente sentir a diferença do poder percorrendo dentro dela. Parecia como se fosse reforçada com magia lançada sobre ela. Seus músculos sentiram como se tivessem se multiplicado subitamente, e seus movimentos eram mais velozes e precisos. Além disso, ela podia ver os pequenos detalhes, até mesmo sua capacidade cardiovascular tinha melhorado. Ela se sentia cheia de energia, como se todos os aspectos de suas habilidades físicas tivessem melhorado. Neia diz que isso era incrível, pois força ganha com treinamento, acumulava lentamente, e também era difícil de perceber. Contudo, ela podia claramente sentir o intenso aumento de suas capacidades físicas. O mais surpreendente era o fato de que ela não sentia qualquer estranheza em controlar seu corpo, dadas as diferenças entre ela antes e depois de equipá-los. Neia deixou escapar, dizendo que magia era realmente incrível. Ainz deu de ombros, quando ouviu a admiração de Neia. Ele diz ser verdade, pois de fato, ele também ficou bastante surpreso com feitiços de utilidade. Neia pergunta se com isso ele quis dizer aqueles. Ainz responde sim, dizendo que haviam feitiços que podiam criar açúcar, pimenta, gelo, mas também haviam feitiços que podiam até criar minérios. Apesar de não serem muito mana eficientes, algumas cidades até dependiam desses feitiços de utilidade para suplementar o abastecimento de água. Parecia que os feitiços de utilidade estavam ligados com o desenvolvimento da cultura deste mundo. Neia o pergunta se era assim mesmo. Mas ela se perguntava por que um grande Magic Caster, como Sua Majestade, ficaria surpreso com feitiços tão triviais. Mas ela achava que ainda assim deveria fazer sentido, devido ao fato de que o próprio Rei Bruxo disse isso, e realmente, feitiços de utilidade tinham ótimo uso em diversos lugares, tais como a vida diária, pois ela poderia não ser possível sem o uso de tal magia. Ainz diz que também havia aquelas canalizações, que usavam os limes ou melhor, coexistiam com eles. Ainz faz uma pausa, e diz que estava desviando do ponto, por isso, ela não precisava se importar com ele, e poderia voltar ao trabalho. Neia achava que não havia tarefa mais importante do que fazer companhia à Sua Majestade. Entretanto, o Exército de Libertação estava com falta de mão de obra, e mesmo ela tinha um grande número de coisas para fazer. Mesmo sendo em grande parte relacionadas a ficar de guarda, algo que qualquer um poderia fazer, elas ainda eram muito importantes. Neia novamente o agradeceu, dizendo que certamente iria retornar viva. Ainz diz que se as coisas ficarem ruins, ela deveria fugir para o leste, pois entre todas as probabilidades, lá era o único lugar onde ela poderia ter uma chance de sobreviver. Neia pôs de lado a armadura de Buzer, e se curvou antes de sair do quarto. Com isso, a história vai até Remédios, que estava dentro da sala de operações. Estavam presentes na sala, Remédios e outros 3 paladinos, enquanto estudavam um mapa sobre a distribuição das forças. O pensamento de Remédios era ágil, obviamente, quando se tratava de batalhas, em contraste com a maneira que ela fazia as pessoas suspirarem em irritação na maior parte do tempo. Enquanto sua irmã mais nova diria, você tem um ótimo corpo, tudo o que você precisa é estudar um pouco mais. Remédios talvez não poderia ter ganho as habilidades de luta atuais, se ela desse atenção a esse conselho. Isso era porque ela era diferente de sua irmã, que foi abençoada com 3 presentes, sabedoria, talento e aparência. Nesse momento, Remédios pensava sobre a situação, em que suas forças de batalha eram de 10.000, mas o lado inimigo estavam estimados em 40.000. Suas condições de vitória seriam segurar e esperar até reforços do sul chegarem, ou que o inimigo recuassem.
Talvez eles pudessem conseguir, se tivessem 10.000 com a mesma força que ela. Se pelo menos os 9 cores, que foram escolhidos por suas forças em batalha estivessem presentes, eles até poderiam dar uma boa luta, mas o fato permaneceu, e a situação presente, era um desafio tremendo. Assim, se eles quisessem ganhar tempo, precisariam contra-atacar duramente, durante o ataque inimigo. Isso tornaria os semi-humanos cautelosos, e daria o tempo que eles precisavam. Remédio se perguntava se o inimigo não saberia a força total que eles possuíam. Ela também havia considerado a proposta de lançar o ataque primeiro, sendo assim, eles poderiam juntar suas forças no portão leste, e esmagar o inimigo ali, com um poderoso golpe, antes de voltar para enfrentar os do portão oeste. Porém, ela rapidamente chegou a uma conclusão, que tudo seria perdido se eles falhassem. Era muito provável que o portão oeste seria perdido para a força principal inimiga, antes que eles derrotassem o pequeno destacamento posicionado no portão leste. Com isso, a cidade cairia, além da óbvia diferença entre ambas as forças. Eles teriam que compensar essa lacuna, se quisessem vencer, mas isso seria impossível. Remédios franziu a sobrancelha, e olhou para os símbolos colocados no mapa. Ela esperava por um flash de inspiração descer do alto, contudo, isso não aconteceu. Remédios pergunta para os presentes na sala, se alguém tem alguma ideia, mas, sempre quando escutava uma proposta, ela rejeitava, e então, perguntava por mais ideias, mas o processo se repetiu até que nenhum deles poderia chegar a qualquer conclusão. Nesse momento, o som de batidas na porta atravessou o silêncio pesado que estava na sala. A pessoa que entrou era Gustavo, perguntando se a capitã estava presente. Parecia que ela tinha sido salva pelo gongo, e todos na sala se sentiam da mesma forma, como se pudessem ver um leve brilho de esperança em suas faces desanimadas. Remédios diz a Gustavo que ele chegou bem na hora, pois ela queria perguntar se ele teria alguma ideia. Então, sinalizou para o mapa aberto em cima da mesa. Gustavo assentiu, dizendo que poderia fornecer uma ideia ou duas, mas que antes disso, ele queria conversar algumas coisas com ela. Remédios pergunta o que era, e pede para que ele vá em frente e diga. Gustavo, em um tom imprimido, responde que na verdade, as coisas haviam ficado bem ruins, pois algumas pessoas gostariam de saber se o Rei Bruxo iria participar da luta. Eles sabiam que o Rei Bruxo não participaria dessa batalha, pois estaria recuperando sua mana que havia sido gasta anteriormente, e não participaria, pois esse poderia ser um plano de Jadalbaoth para fazê-lo gastar mais mana ainda. Remédios tinha dificuldade em aceitar a primeira razão, já que sua irmã podia restaurar sua mana em um dia. Contudo, todo mundo sentia que o Rei Bruxo não poderia ser medido pelos padrões humanos, já que ele havia recuperado a cidade sozinho, e por isso, ela não disse mais nada. E ao pensar nisso, havia alguns sacerdotes presentes, que também eram assim, então os outros acabaram aceitando as coisas como são. Porém, até Remédios poderia aceitar a segunda razão, já que ninguém poderia dizer se Jadalbaoth estava se escondendo dentro das posições inimigas. Eles trouxeram o Rei Bruxo para que ele lutasse contra Jadalbaoth, e mesmo ela achando que seria bom se ambos terminassem se matando, ela não desejava ver o Rei Bruxo ser derrotado. Portanto, era apenas natural para ela apoiar o Rei Bruxo, para que ele possa lutar com todas as suas habilidades, mesmo que desprezasse intensamente os mortos-vivos. Mesmo assim, haviam aqueles que desejavam que o Rei Bruxo entrasse no campo de batalha. Alguns nobres que permaneceram na cidade tinham oferecido grandes quantias de dinheiro, que até fizeram Remédios arregalar tantos olhos que parecia que iriam cair de suas órbitas, numa tentativa de induzi-lo a lutar, mas o Rei Bruxo mesmo assim, não tinha aceitado suas ofertas. Remédios pergunta a Gustavo o que há de errado nisso, pois ele sabia que o Rei Bruxo não iria lutar, então, que apenas dissesse para eles, e encerrasse o assunto. Gustavo responde, dizendo que eles não poderiam dizer a verdade para eles, pois se as coisas piorassem, ou melhor, mesmo que não ocorresse nenhum problema, ainda iria causar um grande tumulto. Ela pergunta o motivo, pois não conseguia entender o que havia de errado no fato do Rei Bruxo não lutar. Vendo tais perguntas estampadas na face de Remédios, Gustavo franziu a testa, e a respondeu, dizendo que as pessoas tinham assistido eles recuperarem a cidade, e por isso, sabiam que havia coisas que os paladinos não conseguiriam fazer, mas que o Rei Bruxo conseguiria, com apenas 2 pessoas. Ela ainda não conseguia entender o que Gustavo está tentando dizer. Remédios diz que isso poderia perturbar algumas pessoas, mas era assim que as coisas deviam ser. Então, o que estaria de errado com isso?
Gustavo diz que não estava errado, mas que as pessoas achavam que o rei bruxo era mais digno de confiança do que os paladinos. Então, se as pessoas soubessem que o rei bruxo, o indivíduo mais poderoso e confiável que eles tinham, não iria lutar, a moral deles iriam por água abaixo. Remédios pergunta se o rei bruxo era digno de confiança, se ele percebia que o rei bruxo era um morto-vivo. Gustavo responde que não importava se era um morto-vivo, pois o rei bruxo libertou a cidade e resgatou as pessoas do cativeiro, e por isso, elas o viam como um herói. Remédios repetiu várias vezes, se perguntando se era um herói, sendo incapaz de compreender o significado. Ela o pergunta se as pessoas acham que o rei bruxo era um herói, mas ele era um morto-vivo, um ser que odeia os vivos e amam a morte, pois ele havia abandonado os reféns, ou melhor, ele os matou sem ao menos piscar. Gustavo diz ser a mesma coisa para eles, mas além disso, seria uma coisa, se as pessoas considerassem ele como um herói. Contudo, se isso continuar, as pessoas irão começar a vê-lo como seu salvador, e se as coisas derem errado, poderia afetar o rei santo. Remédios o interrompe, dizendo se ele não quis dizer, Santa Rainha. A face de Remédios torceu, ao franzir a testa, e disse que já falou várias vezes, mas Calca-sama deveria estar presa em algum lugar, pois haviam paladinos e sacerdotes mortos por todos os lados, depois da batalha contra Jadalbaoth, mas eles não conseguiram encontrar Calca-sama e sua irmã, em lugar nenhum. Remédios diz que ele, provavelmente Jadalbaoth, não precisaria se mover, se ela estivesse morta, por isso, ela tinha certeza que a Santa Rainha foi levada como refém. Gustavo diz que se enganou, mas sentia que isso causaria mais problemas ao reino de Sua Majestade. Remédios pergunta se era problemas para seu governo. Gustavo diz que sim, pois a linha de fortalezas deles havia sido esmagada, e ninguém conseguiria parar os semi-humanos de invadirem. Nisso, as pessoas iriam ir como um rebanho, para o lado do Ser Supremo, que poderia protegê-las. Mas Remédios pergunta novamente se ele não sabia que o rei bruxo era um morto-vivo. Gustavo responde que diria de novo que isso não importava, pois foi o rei bruxo que os salvou, na hora que mais precisavam. Mas Remédios ainda não conseguia entender esse ponto de vista. Ela o pergunta, dizendo que o rei bruxo não era o único lutando, ou era, pois eles também lutaram, sob a bandeira da Santa Rainha. Gustavo responde que sim, que ela estava certa. Todos eles lutaram, até pessoas comuns, mas mesmo levando isso em consideração, se o rei bruxo fizer mais que eles, então haveria a possibilidade de algumas pessoas darem mais valor a ele do que na Santa Rainha, e assim, procurá-lo fazer seu novo governante. Remédios inconscientemente aumentou sua voz, perguntando como isso poderia acontecer. Não apenas o morto-vivo ser visto como um herói, ainda ser colocado acima da Santa Rainha. Remédios o pergunta se ele sabia o que estava dizendo. Gustavo diz que esse era o ponto de vista das pessoas, mas Remédios interrompe, dizendo que bom ou não, ele ainda era um morto-vivo. Ela o pergunta quanto sofrimento ele acha que a Santa Rainha passou para o bem dessas pessoas, então, como elas poderiam. Gustavo interrompe, pedindo para Remédios esperar, mas ela responde, perguntando o que ele queria dizer com espere, do que diabos ele estava falando, ou se era isso o que ele realmente acreditava. Sendo levada por suas emoções, Remédios socou a mesa com seu punho, e pelo seu nível de poder, destruiu a área da mesa abaixo dela, e arrancou um pedaço, que caiu no chão. O padrão bizarro do dano parecia como se um gigante tivesse pressionado a borda da mesa, e isso indicava o quão zangada ela estava. Gustavo pede para que sua capitã se acalme, pois os paladinos sabiam da grandeza e gentileza de Sua Majestade. Não haveria maneiras do rei bruxo, ou qualquer outra criatura morta-viva, pudesse ser comparado com a grandiosa Calca-sama, mas eles sabiam disso, apenas porque ficaram ao lado da Santa Rainha. Remédios pergunta se ele era retardado, pois mesmo que eles nunca tenham tido uma audiência com ela antes, de maneira alguma que qualquer um iria respeitar o morto-vivo de outro reino, mais que a governante de sua própria nação. Remédios então diz que ele estava delirando, mas Gustavo chamou, em um tom doloroso, dizendo que, mesmo se o rei bruxo seja um morto-vivo, ou o rei de outra nação, ele ainda libertou as pessoas de seus tormentos. Isso era algo que Sua Majestade não pôde fazer. Gustavo cuspiu tais palavras, em grande estouro, e no quarto, ecoou o som dele tentando acalmar sua respiração afobada. Remédios pergunta para os outros paladinos na sala, o que eles acham nisso. Os paladinos olharam um para o outro, depois de ouvir a voz quieta de Remédios. Então, um deles falou, com uma determinação mortal em sua face, dizendo que naturalmente, eles, os paladinos, não consideravam o rei bruxo como um herói, contudo, eles também sabiam que os cidadãos comuns poderiam se sentir dessa maneira. Depois dele, outro paladino falou.
dizendo que muitas pessoas sabiam que o rei bruxo conquistou essa cidade com a força de duas, ou melhor, uma pessoa, e aqueles que não viram os poderes do rei bruxo, exageraram esses rumores, o idolatrando mais ainda. Então, o último dos 3 paladinos adicionou, dizendo que era um fato do rei bruxo ter dado um passo à frente e oferecido ajuda a quem não era nem aliado, e nem amigável para ele. Sendo assim, se eles desprezassem o fato dele ser um morto-vivo, suas ações seriam qualificadas como heróicas. Parecia que Remédios era a única que não poderia aceitar o estado das coisas. Nesse caso, ela pensou em como poderia responder à pergunta de Gustavo, depois de tudo que aconteceu. Era verdade que não ter seu herói participando da luta causaria uma baixa na moral, e pensando sobre as razões para isso, levaria a uma comoção. O inimigo era um exército que tinham números de 4 para 1. Era natural que estivessem naquele estado de espírito quando pensassem em ter que lutar contra algo assim. Nisso, Remédios pergunta a Gustavo por que eles não pintavam o rei bruxo como um vilão, matando 2 pássaros com uma pedra. Assim, eles apenas precisavam dizer às massas que o rei bruxo não iria mais ajudá-los. Mas Gustavo responde que mentir seria uma péssima ideia, pois o humor das pessoas estavam como uma represa, pouco antes de explodir. Se eles descobrirem verdade, através de um canal ou outro, e descobrirem que eles estavam tentando esconder a verdade, o assunto sairia do controle. Remédios diz que eles não precisariam contar uma mentira descarada, apenas deveriam fazer isso de uma maneira indireta, mas Gustavo diz que, se as pessoas pensarem que era uma mentira, então isso se tornaria uma mentira. Remédios sugere que eles então, apenas precisariam impedi-los de ver o rei bruxo. Gustavo pergunta se um mutim acontecesse, ou se alguém implorar ao rei bruxo em pessoa, eles iriam matá-los. Pois ele não queria fazer isso. Gustavo suspirou pesadamente, e continuou, dizendo ser frustrante, pois o rei bruxo mostrou muito de sua força, e ele sentia que não teria sido assim, se eles tivessem recuperado a cidade, com suas próprias forças, pois se o pior vier, o próprio reino santo poderia ser despedaçado. Gustavo pergunta quem iria parar o rei bruxo, se ele declarasse que essa terra era uma enclave de sua nação. Remédios responde que essa nação pertencia à sua majestade, Kalka-sama, e às pessoas que viviam nela, e não aos mortos-vivos, e além disso, ela pergunta se Gustavo achava que as nações ao redor aceitariam isso. Remédios socou a mesa novamente, porém, a face de Gustavo não mudou, e ele diz que provavelmente irão. Ele diz que ela também viu os monstros na cidade do rei bruxo. Nenhuma outra nação iria querer ser inimigo dele, que possui um poder militar assustador. Seria mais sábio simplesmente fechar os olhos para o Reino Santo, que agora está impotente, e se esse lugar se tornasse uma enclave, a força defensiva do reino do rei bruxo seria dividida, e muitas nações circundantes iriam concordar que era uma coisa boa. Além disso, se as pessoas desejassem que isso aconteça, o rei bruxo teria uma razão para suas ações. Um dos paladinos pergunta a Gustavo se então, ser uma nação de mortos-vivos seria melhor do que ser uma nação onde as pessoas não consigam se defender por elas mesmas. Gustavo diz ser exatamente, então, Remédios o pergunta se cometeu um erro ao trazer o rei bruxo. Gustavo diz que não, pois era a melhor escolha na época, porém, a verdade era que eles dependeram muito do poder do rei bruxo. Ele diz ser como falou, que se eles tivessem recuperado os campos de prisão com suas próprias forças, não estariam nessa situação agora. Mas pelo que sabiam, as pessoas ainda podiam temer e odiar o rei bruxo, por ele ser um dos mortos-vivos. Remédios o pergunta o que deveriam fazer, e Gustavo responde que eles deveriam lidar com as pessoas, e ganhar tempo, para derrotar o exército inimigo com suas próprias mãos, pois se não pudessem ao menos fazer isso, então mesmo se derrotassem Jadalbot, a guerra ainda continuaria. Remédios olhou para o teto, dizendo ser isso o que deveriam fazer. Ela pergunta se o maldito rei bruxo havia planejado tudo de antemão, mas Gustavo diz realmente não saber, mas que ele deveria. Remédios pergunta se o rei bruxo não deseja expandir seus domínios, já que atualmente era muito pequeno. Gustavo diz não ser muito pequeno, pois não era apenas Irrantel, mas a terra ao redor, além das planícies que possuem rumores de spawnar grandes quantidades de mortos-vivos. Remédios se perguntava se era por isso que ele estava de olho na terra do Reino Santo, e certamente haviam evidências mais do que suficientes para levar a essa conclusão. Ela chegou ao rei bruxo, e diz que eles deveriam ter pedido a força de Momon afinal, entretanto, Gustavo diz que talvez, as coisas teriam terminado da mesma forma, apenas, o choque simplesmente não seria tão grande, quanto o impacto causado pelo rei bruxo, já que um rei conquistando uma cidade sozinho, era uma imagem incrivelmente impressionante. O fato de que tal rei, era um dos mortos-vivos, um inimigo jurado do Reino Santo, também era muito influenciável.
Remédios chegou novamente. Quando o silêncio retornou à sala, Remédios, que finalmente entendeu que Gustavo estava pedindo sua opinião, deu as ordens. Ela disse que iriam discutir sobre isso com Casponde-sama, pois se talvez, apesar dela sentir que não era muito provável, sendo apenas uma hipótese, se Sua Majestade tiver falecido, ele seria a pessoa mais elegível para se tornar o próximo Rei Santo. Gustavo diz que, já que não encontraram os outros membros da família real, esse certamente seria o caso. Então, eles iriam pedir sua opinião sobre isso tudo. Com isso, Remédios deixou os 3 paladinos na sala, e levou Gustavo para o quarto de Casponde. No fim, as coisas terminaram da forma que Gustavo previu, sendo a conclusão que eles iriam atrasar as respostas às pessoas, e se o inimigo atacasse durante esse tempo, eles iriam enfrentar sem a suposição de que o rei Bruxo ajudaria, e os fariam recuar, portanto, mostrando ao mundo que a força do Reino Santo ainda não tinha diminuído. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e se gostaram, deixe o like, compartilhe e se inscreva, se ainda não for inscrito. Daqui a pouco vai sair mais um vídeo, porque eu resolvi mudar um pouco. Já que lançar um por dia, consome muito tempo, e muitas vezes eu acabo atrasando. Por isso mudei, para ver se fica melhor. Basicamente, será 2 vídeos na quarta, 2 no sábado e 1 no domingo. Não será um por dia, mas vou manter os 5 por semana. É isso, fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.